Olá, paz seja convosco. Louvado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse momento estar deixando uma mensagem do Senhor para a tua vida, que talvez hoje se encontra prostrado, desanimado, cansado, desiludido, achando que o Senhor te esqueceu. Mas eu quero dizer para você neste dia que o Senhor, Ele não se esquece de um filho teu. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. Muitas das vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa fé que se enfraquece diante das nossas dificuldades, a qual enfrentamos dia após dia. Mas hoje, o Rei, Ele manda te chamar. Eu ministrei esta palavra sábado na igreja a qual eu congrego, mas o Senhor, Ele tem continuado falando ao meu coração. E eu decidi gravar esse vídeo. Eu não sei quem vai ver, aonde esse vídeo vai chegar, se as pessoas irão ouvir esta mensagem. Mas você que parou para assistir esse vídeo, tenha certeza de que não é por acaso. Deus, Ele quer falar com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar na tua vida, no teu coração, a mensagem a qual o Senhor, Ele quer entregar para a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Querido Deus, Pai amado, soberano Deus, Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, Deus, ela tem poder para curar, para restaurar, para fortalecer, para levantar aquele que se encontra caído e prostrado, Pai. Meu Deus, aonde chegar esta mensagem, que o teu Espírito Santo possa ministrar na vida de cada um, Senhor, que ouvir e que estiver necessitando, Senhor, da tua restituição. Meu Deus, abençoa, Pai, e usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, que diz assim: E Jonatas e Davi fizeram a aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também a seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que Jonatas, ele tinha um filho. Esse filho era neto do rei Saul. E ali o rei Saul e Jonatas, eles tinham ido para uma batalha, para uma guerra com os filisteus, e eles acabaram sendo mortos, né? Jonatas foi morto, o rei Saul tirou a sua própria vida, e a notícia chegou até o acampamento dos israelitas, né? Que era ali os servos do rei Saul e ali todo o povo que convivia com ele. E ali a ama de Mefibosete, né, que era ali a mulher que cuidava dele, que era ali a pessoa que convivia com ele, a sua família, ela recebeu essa notícia de que o rei Saul e de que Jonatas estavam mortos. No momento ali, acredito eu que ela entrou em desespero,
né? Como toda a linhagem ali, como todo o povo de Israel, devem ter entrado em desespero, né? E agora o que será de nós? Os filisteus vão vir, vai nos tomar, vai nos matar, vai nos levar como escravos, o que vai acontecer? E aquela mulher, ela pegou aquela criança, né, em meio ao desespero, sem saber o que iria acontecer, ela saiu correndo com aquela criança. Acredito eu que havia naquele lugar uma grande aglomeração de pessoas desesperadas, sem saberem o que fazer, com medo que os filisteus viessem para matá-los. Então, no meio daquela aglomeração, aquela criança ela caiu e quebrou os seus pés, e ali se tornou uma criança coxa, uma criança que não poderia mais andar, né? E aquela mulher, ela levou aquela criança para cuidar, para proteger, para livrar da morte, para livrar de ser um escravo filisteu, e ali ela cuidou, né? E do capítulo 4, versículo 4, até o capítulo 9, não se ouviu mais falar em Mefibosete. Ela pegou e ficou cuidando dele durante o tempo todo, até que ele se tornou adulto, né? E ali, irmãos, nesse meio tempo, Davi, ele foi levantado a rei, né? Mas antes que Davi fosse levantado a rei, ele teve que aprender a como ser um rei. E Davi ainda era uma criança, era um adolescente, quando o Senhor o escolheu para ser o novo rei de Israel. E ali o rei Saul, ele foi acometido de um espírito maligno, a qual o tirava a paz, a qual o deixava transtornado. E Davi foi até o rei Saul, e ali ele tocava sua harpa, ali ele cantava hinos de adoração a Deus, e o espírito maligno saía do corpo do rei e o tranquilizava e o acalmava. E Jonatas, vendo isso, que quando Davi acalmava o seu pai, o deixava tranquilo, Jonatas foi pegando esse amor por Davi, porque ele viu que Davi, ele fazia bem ao seu pai. E ali o rei Saul também, ele percebendo que a presença de Davi o tranquilizava, que os louvores que Davi entoava, a sua harpa quando ele tocava, então o rei ele não permitiu que Davi voltasse para sua casa, voltasse a conviver com os seus pais. E Davi passou a morar junto com o rei. E aí nós podemos imaginar, né? Nossa, mas aí Davi, ele foi se enfiar na toca do leão, né? Mas Deus, ele tem uma estratégia para todas as coisas. Deus, ele faz tudo perfeito, né? Porque Davi era um adolescente, era um jovem que cuidava de ovelhas, que pastoreava as suas ovelhas. Então Davi, ele sabia o que era ser um pastor, o que era cuidar de um rebanho a qual estava em suas mãos. Mas Davi, ele tinha que aprender a ser um rei, a ser um governante de uma nação. Então Deus, ele deu essa estratégia, né? E ali Davi passou a morar com o rei. Então, no momento em que Davi estava morando ali, Jonatas foi criando esse amor, esse vínculo afetivo com Davi, né? E nós podemos ver que tudo era estratégia de Deus, porque Jonatas passou a amar a Davi com a sua própria alma, né? A ponto ali de tirar as suas vestes, de entregar a Davi, né? Ali as suas vestes, como nós lemos em 1 Samuel 18, capítulo 3, nós lemos ali que Jonatas entregou a Davi ali as suas vestes. E eu acredito, irmãos, que quando Jonatas estava fazendo isso, ele sabendo ou não que Davi já era um escolhido do Senhor, ele estava dizendo para Davi: aqui é o teu lugar de direito, né? Estava entregando a Davi o seu lugar de direito em reverência, né? E Davi, ele passou a conviver ali com o rei Saul, com Jonatas, e Deus foi ensinando, né? Dando sabedoria a Davi. Porque até então, Davi, ele só sabia
cuidar de ovelhas. Mas com Jonatas ali, Jonatas foi ensinando ele a manejar uma espada, a guerrear contra os inimigos. Então Davi com Jonatas, ele foi aprendendo a ser um guerreiro, a guerrear contra os seus inimigos. E com o rei Saul, ele foi aprendendo a como ser um rei, a como era o que era governar sobre uma nação. E Deus ali foi ensinando, né? Através de Saul, através de Jonatas, Deus foi ensinando a Davi. E eu acredito que quando Davi estava ali no seu palácio ali, já tinha vencido muitas guerras, já tinha passado por muitas batalhas. Acredito eu que ele estava ali orando, falando com Deus, e Deus trouxe à memória dele o capítulo de 1 Samuel, versículo 18, versos 3, que foi onde ele fez uma aliança com Jonatas. Então Davi provavelmente estava ali orando e o Senhor lhe trouxe à memória. E aí nós vamos agora ler o versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 9, capítulo 9, que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Então aqui foi no momento em que Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. Ele se lembrou do amor que ele tinha com Jonatas e Jonatas tinha com ele. A devoção, o cuidado, o respeito que um tinha pelo outro. E ele se lembrou disso. E aí ele pergunta se ainda existia alguém da casa de Saul a qual ele pudesse cuidar, a qual ele pudesse honrar o voto, a aliança a qual ele tinha feito com Jonatas. E o versículo 2 diz: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência por amor a Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Irmãos, aqui quando Ziba, ele relata ao rei que havia um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, Ziba, ele estava tentando degredir a imagem de Mefibosete. Ele estava tentando dizer ao rei, ele queria dizer ao rei que Mefibosete era um coxo, era um aleijado, era um deficiente, era alguém que não serviria para o rei, porque era uma criança, era uma pessoa que não tinha serventia, né? Era um coxo, era alguém que não poderia andar, era alguém que não ia servir para o rei. Mas não era isso que o rei estava perguntando. O rei não estava perguntando a Ziba o que tinha acontecido com Mefibosete, como que era Mefibosete, nada disso o rei queria saber. O rei ele queria saber se existia alguém da casa de Saul para que ele pudesse honrar a aliança que ele tinha com Jonatas, o amor, o respeito. Então, Ziba, ele tentou mostrar ao rei que Mefibosete não servia para o reino, né? Mas Deus, ele nunca se esquece de um filho seu. E aqui no versículo 4 diz: E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Emiel, em Lodebar. Em Lodebar. Aleluia. A Lodebar, irmãos, era a terra do esquecimento. Lodebar era onde viviam as pessoas que para a sociedade não tinha valor, para a sociedade não tinha jeito. Eram pessoas esquecidas, eram pessoas abandonadas, eram pessoas que para o mundo não tinha mais valor.
E quem morava em Lodebar, as pessoas olhavam e diziam, esse aí já foi até esquecido por Deus. Tem pessoas que usam essa expressão, né? Quando vê uma pessoa em total desgraça, quando vê uma pessoa com uma vida arruinada, quando vê uma pessoa caída na sarjeta, vamos se dizer assim. Fala que Deus se esqueceu, mas Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Como eu disse aqui no começo, Deus é aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. E é por isso que hoje eu estou gravando esta mensagem para você, que talvez se encontra em Lodebar. Talvez você foi parar em Lodebar, mas hoje o rei, ele manda te chamar. Aleluia. E aqui no versículo 6 diz, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto em terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele diz, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Talvez naquele momento em que foram buscar Mefibosete ali em Lodebar, na terra do esquecimento, talvez ele deve ter pensado, como que o rei soube que eu estou aqui? Quem falou para o rei que eu estou aqui? O que o rei ele quer comigo? Será que o rei acha que eu vou me levantar, que eu vou reivindicar o trono, que se eu for ver é meu por direito, porque eu sou da linhagem do rei Saul, sou o sucessor de Jonatas, meu pai? Talvez 1.000.000 de coisas tenha passado na cabeça de Mefibosete. E quando ele chegou diante do rei, ele se prostrou com o seu rosto em terra. Talvez naquele momento ele deve ter pensado, agora o rei vai me matar, agora o rei vai tirar a minha vida, vai acabar com o meu sofrimento, vai me tirar desta angústia, desse sofrimento. Talvez o rei acha que eu vou me levantar contra ele. Acabou para mim, acabou a minha vida, o que o rei quer comigo? Mas aqui no verso 7, aleluia, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia! A mesa está posta e o rei manda te chamar. Eu não sei onde foi que você caiu. Eu não sei o porquê você parou de fazer a obra do Senhor. Talvez você ouviu uma palavra. Talvez você se decepcionou com alguém a quem você confiava. E uma palavra veio e te deixou prostrado, te derrubou e você quebrou os seus pés. E ali se estacionou. Parou de fazer a obra de Deus, parou de adorar o Senhor. Parou de buscar o Senhor como você buscava. Mas eu quero te dizer que hoje o rei, ele manda te chamar. E se você aceitar esse chamado, e se você fizer como fez Mefibosete, que mesmo com medo, mesmo sem saber o que iria acontecer com ele, ele foi se arrastando até o Senhor, até o rei. E quando ele chegou ali, sem saber o que iria acontecer, o rei restituiu a sua vida, devolvendo a ele o que era de direito dele. E eu vejo aqui que no momento em que o rei Davi fala para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai. O rei, ele não estava olhando para um deficiente. O rei, ele não estava olhando
para um coxo. O rei, ele não estava olhando para alguém que não poderia ficar de pé, mas o rei, ele estava olhando para um príncipe. Porque é o que Mefibosete era, um príncipe. E é assim que Deus, ele olha para a minha vida, para a sua vida. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. E nós passamos a ter direito de ser chamados filhos de Deus. E ali nós passamos a ser príncipes e princesas do Senhor. Deus, ele quer restituir a tua vida hoje. Deus, ele quer te levantar de onde você se encontra caído, de onde você se encontra se arrastando, de onde você se encontra prostrado, desanimado, achando que Deus te esqueceu. O rei manda te chamar. Só que muitas das vezes, a nossa fé, que é tão pouca, as lutas, as dificuldades do dia a dia, nos faz afundar, como afundou Pedro. Pedro, ele disse para Jesus: se és tu, me faça andar sobre as águas. E Jesus, ele disse: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas num momento, ele olhou para o tamanho das ondas, ele olhou para o tamanho da tempestade, ele olhou para o vento e ele afundou. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida? Quando passamos por dificuldade, nós olhamos para o tamanho das lutas, nós olhamos para o tamanho do vento, da tempestade, das ondas, e nos esquecemos de olhar para Jesus. Naquele momento, Pedro gritou, clamou: Senhor, me salva. Jesus, ele só estendeu a mão e o salvou. Mas às vezes, na minha e na sua vida, nós olhamos para tudo, para as lutas, para o vento forte, para a tempestade, para a tristeza, para a angústia, para o sofrimento, e nos esquecemos de olhar para Jesus, que está ao nosso lado o tempo todo, esperando que nós clamamos a Ele, para que Ele estenda suas mãos e nos salve. Jesus, ele está aí do seu lado, esperando que você vá até Ele. Aleluia. E aqui no versículo 9 diz: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que tu olhes para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao seu filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra de teus filhos, e teus servos recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o teu servo assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como a um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto morava em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Aleluia. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Alguém que morava em Lodebar, alguém que tinha os seus pés quebrados, alguém que vivia se arrastando, o rei mandou chamar. E ali colocou sobre a sua mesa, o levantou como príncipe
deu a ele o seu lugar de direito à mesa do rei. E eu quero te dizer que essa mesa está preparada para você que se acha um nada na presença de Deus, que acha que Deus se esqueceu de você. Eu quero te dizer que o rei, ele manda te chamar hoje. Não é amanhã, não é à noite, não é daqui um mês, daqui uma semana. É agora. É no momento em que você está recebendo esta mensagem. O rei, ele manda te chamar. Eu não sei onde foi que você caiu. Eu não sei o porquê você se encontra prostrado. Talvez você era um levita na casa de Deus. Talvez você ore e fala: Deus, eu queria tanto estar no teu altar te adorando, mas eu me encontro fraco. Talvez você era um obreiro, um diácono na casa do Senhor e se encontra aí prostrado, desanimado, caído. Eu quero te dizer que o rei, ele manda te chamar. Talvez você era alguém, um evangelista, que amava fazer a obra de Deus, sair na rua evangelizando, indo em busca das almas que se encontram perdidas. E hoje você parou. Eu quero te dizer que o rei, ele manda te chamar. Se levanta de onde você está. Talvez você esteja como Mefibosete, se arrastando, mas o rei manda te chamar. Talvez você esteja como esteve Pedro, olhando para as dificuldades, olhando para a tempestade, olhando para o vento forte e se esquece de olhar para Jesus. Eu quero te dizer que o rei, ele manda te chamar. Vem como você está, porque é assim que o Senhor está te olhando e está te chamando neste momento. É como você está. Ei, mulher, o rei manda te chamar. Talvez você fale, mas eu tenho a minha casa, eu tenho o meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu trabalho. O rei está mandando te chamar hoje, mulher. Aquele que ama casa, carro, dinheiro, marido, filho, trabalho, ama mais do que ao Senhor, ele não é digno de estar na presença do Senhor. Mas a misericórdia de Deus, ela está te alcançando hoje e o rei manda te chamar, assim como você está. É ele quem vai restituir a sua vida. É ele quem vai te capacitar, é ele quem vai te levantar, é ele que vai te colocar assentado junto aos príncipes. Deixa o Senhor ser o centro da tua vida. Deixa o Senhor ser o dono da tua vida. Ainda que você esteja como Mefibosete, ainda que você esteja como Pedro, não fique mais prostrado. E antes que você morra afogado, clame ao Senhor Jesus, que Ele vai só estender as suas mãos e te levantar e te salvar de onde você se encontra, caído e prostrado. Essa é a mensagem que o Senhor tem para a tua vida. Se você aceita o chamado do Rei, se você aceita o chamado de Jesus na tua vida hoje, se você é alguém que ainda não conhece ao Senhor Jesus, o Rei, ele manda te chamar. E ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Então aceite o Senhor Jesus. Então volte para o Senhor Jesus se você está afastado. O nosso tempo aqui na terra está se acabando. Os nossos dias aqui na terra está chegando ao fim. Nós vivemos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Existe uma mesa preparada para nós, para os filhos do Rei, para os príncipes e as princesas do Senhor. E se você aceita essa palavra, e você se encontra afastado, se você se encontra fraco na fé,
se você se encontra um desviado, se você se encontra prostrado, caído, desanimado, achando que Deus se esqueceu de você, Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que muitas das vezes, achando que as nossas lutas, que as nossas dificuldades é maior que tudo. Às vezes nós recebemos uma palavra, às vezes nós nos decepcionamos com pessoas que muitas das vezes nós confiamos, e aí é de Deus que nós nos afastamos. Mas Deus, ele nunca se afasta de nós. Volte para o Senhor hoje, assim como você está, fraco, se arrastando, talvez sujo, cheio de carrapicho, cheio de pecado. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. Então volte para o Senhor. Não perca mais tempo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Aí aonde você está, dobra o teu joelho. Pede perdão para o Senhor. Clama a misericórdia do Senhor. Que assim como ele estendeu as mãos para salvar Pedro, assim como ele se lembrou de Mefibosete ali em Lodebar, na terra do esquecimento, ele hoje está se lembrando de você. Ele hoje está estendendo as suas mãos para te salvar. Então volte, aceite o chamado do Senhor na tua vida. E se você ficou até o final deste vídeo, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Volte para o Senhor, porque Ele está te chamando. A mesa está preparada, o teu lugar está reservado e um dia nós iremos reinar com o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias a Deus.